Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos continuar agora a nossa doutrina, né? A nossa série de estudos no livro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 9 de Romanos 3. E aqui o interessante agora de hoje é que Paulo ele vai a partir daqui concluir a sua exposição sobre a condição do homem. Isso é muito importante para a igreja compreender diante da palavra de Deus qual é a sua condição, qual é o estado do homem diante de Deus. Ele já vinha feito várias abordagens e explicações falando sobre este ponto, em que não há uma distinção. Todos pecaram, todos precisam do Senhor. Chegando aqui no capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentil estão debaixo do pecado. Amém, irmãos? Tanto judeu como gentil estão debaixo do pecado. Qual é a nossa condição diante de Deus? Pecadores. Essa é a nossa condição de pecadores. E a palavra ministrada por Paulo à igreja de Roma tinha este propósito: levar a igreja ao entendimento de uma condição de pecado, ou de uma condição de pecaminosidade que há no coração do homem. Todos são pecadores, que sejam crentes ou que sejam não crentes. A diferença está no que o crente que entregou a sua vida a Jesus tem então seus pecados perdoados pela graça. E aqui torna-se a ênfase de que a graça de Deus é o que faz com que o homem alcance salvação, e não as suas obras. Entender que somos pecadores certamente vai ser um grande choque de realidade, porque muitos acreditam que as suas condutas irrepreensíveis, as suas ações irrepreensíveis, lhe darão uma credencial ou uma credibilidade maior de crente, de cristão. Mas, gente, entendendo a palavra, nós vamos nos dar conta de que toda honra e toda glória, ela pertence a quem? A Deus. Então não é o meu mérito que me faz ser merecedor, não é as minhas atitudes que me fazem ser melhores ou piores. Até porque o que é ser melhor ou ser pior? Se quando eu olho do ponto de vista de Deus, Ele diz: todos os pecaram. O problema está nessa questão, nessa distinção de ser bom ou ruim, de ser bom ou melhor, ou ser ou pior, enfim, do ponto de vista humano. Talvez alguém possa pensar que é melhor do que o outro
por não praticar determinada ação? No fato de ele pensar que é melhor do que o outro, ele já se encontrou na mesma condição do outro. Já falamos sobre isso aqui anteriormente, lembram disso? Que a partir do momento que eu julgo meu irmão, eu estou cometendo pecado assim como ele. Porque julgar o próximo é pecado. A partir do momento que eu aponto qualquer coisa, que seja no irmão, ou que seja no descrente, estou pecando. Porque Deus não me capacitou para isso. Deus não me comissionou para isso, para ser juiz, nem de crente ou de descrente. Porque nós chegamos à conclusão de que não temos posição de vantagem. Concluiremos então, estamos em posição de vantagem? Paulo afirma o quê? Não. Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentil estão debaixo do pecado. Tem vantagem. Esse é o ponto. Eu não sou melhor do que ninguém. Ah, mas eu não bebo. Ah, mas eu não faço isso. Ah, mas eu não faço aquilo. Ah, mas eu não faço aquilo outro. Se você se orgulha disso, coitado. Se isso é algum motivo de vaidade, de orgulho seu, que Deus tenha misericórdia. Porque se há uma coisa que possamos nos orgulhar é da graça do Senhor Jesus. É de sermos alcançados pela sua maravilhosa graça. Porque em nós não há mérito. O que há em nós, irmãos? Pecado. E somente pela graça somos alcançados e justificados. Nunca foi, nunca será mérito, mas sempre foi e sempre será graça. Repetindo que já falamos algumas outras doutrinas, isso não nos dá liberdade ao pecado ou não nos isenta da responsabilidade de praticarmos boas obras. Porque rejeitar o pecado e buscar praticar boas ações são evidências que aquela pessoa foi regenerada e alcançada, aliás, foi alcançada pela graça e regenerada pelo sangue de Cristo. E agora ela é uma nova criatura, e essas evidências testificam disso. O que nenhuma evidência é capaz de fazer é anular os seus pecados. Somente Cristo pode fazer isso. Então isso não deve ser nenhum motivo de orgulho. E se nós temos uma mentalidade transformada e renovada por Cristo, também não temos do que nos orgulhar, porque foi Ele quem fez, foi Ele quem nos deu. Então, se você for fazer uma análise, não precisa ser muito profunda, você vai entender que o homem é um ser extremamente dependente de Deus. Ele carece do Senhor. Por quê? Versículo 10 em diante. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis.
Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túnel aberto, com a língua engana. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de malícia e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a condição natural do homem. Esse é o estágio natural de um homem, de uma mulher, sem Deus, sem o conhecimento do Senhor, sem a graça vivificadora de Cristo, sem ter sido alcançado por Cristo. Todos são assim. Então as virtudes que existem no cristão não são deles, mas são do Senhor. Por isso não é as obras que nos justificam, por isso não são as ações que nos justificam, mas sim o entendimento e o reconhecimento de pecado, o quebrantamento diante do Senhor Jesus, a rendição à vontade do Senhor Jesus, a entrega à vontade soberana do Senhor, uma renúncia de si mesmo para aceitar aquilo que o Senhor tem para si. Isso, gente, agradecer ao Senhor para alcançar a graça de Deus. Isso justifica, porque somente Cristo justifica. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes dos pecados. E aqui Paulo conclui a sua exposição sobre o apego à lei. O que era isso? Muitos da igreja de Roma acreditavam que havia a necessidade de se obedecer à lei para a salvação, opondo-se diretamente ao evangelho pregado por Paulo, que era o evangelho da graça. E aqui ele vem dizer que a lei tem como objetivo tornar notório o pecado do homem. O propósito da lei é deixar nítido o pecado e não justificar. Embora a lei demonstre o que é errado e o que é certo, a prática do que é certo, segundo a lei, não era suficiente para salvar. Porque por mais que o homem tente fazer o que é certo, momento ou outro ele vai pecar. E a lei certamente não tem o poder de perdoar pecados, porque ela está ali apenas para expor. E para dar a Deus, então, agora, aquela capacidade, a condição de exercer o seu juízo sobre a humanidade. Pois Deus ali estabeleceu os seus princípios para que os homens tivessem a consciência de seus erros e o entendimento de qual caminho seguir. Mas a lei não foi estabelecida
para salvar. As obras corretas, a prática de boas obras, nunca foi estabelecida como meio de salvação. Ele nunca será. Justamente para se cumprir o que diz lá em Éfesos, capítulo 2, no versículo 9, para que ninguém se orgulhe. Porque a salvação, ela é uma dádiva do Senhor. E sendo assim, todos os pecadores, todos são salvos da mesma maneira, pela graça, já que a lei e a prática correta das obras não são suficientes para perdoar os pecados. Sendo assim, tanto judeu como gentio, todos são salvos da mesma maneira. Trazendo para o nosso contexto atual, tanto o crente como o descrente é salvo da mesma maneira. Não há nenhum mérito em nós. Nós não temos nenhuma vantagem a qual venhamos nos orgulhar disso. Pelo contrário, precisamos receber isto com alegria no coração e com constrangimento, constrangendo-nos a cada dia mais, buscar o Senhor, constrangendo-nos a cada dia mais, entender a nossa condição de servos diante do Senhor, porque nós não passamos de pecadores. Que a graça de Deus, queridos, continue sendo abundante nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nossos trabalhos, onde quer que você vá. Se há algo de se orgulhar, orgulhe-se do Senhor. Nunca em si. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, ou eu sou assim, ou eu. Preste bem atenção quando você for falar e colocar o eu na frente. A não ser que você diga, eu sou pecador. Eu sou o maior dos pecadores. Eu preciso desesperadamente da graça do Senhor Jesus sobre mim. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja e ao seu povo. Vamos orar neste momento? Orar e agradecer ao Senhor. Pai, queremos dar graças, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Pois a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor têm sido notórios em nossa vida. Senhor, que não venhamos assim, Senhor Deus, esquecer do que tu fez. Que não venhamos esquecer, Senhor, que somos pecadores e que a tua graça nos alcançou. E que em nossos corações possa haver desejo de buscar a tua presença cada dia mais. Desejo, assim, ó Deus, de conhecer a ti cada dia mais e nos fortalecermos em ti, para que o teu nome venha a ser glorificado através da nossa vida. Assim, Pai, nós te oramos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém.